Olá, meus irmãos. Eu estava aqui refletindo um pouco como eu começaria esse vídeo e dando uma explicação por que eu vou falar as coisas deste vídeo. Primeiramente, eu quero falar o seguinte: quem está no erro, peça perdão a Deus, se humilhe para Deus, se volte para Deus, comece a ver as Escrituras, comece a fazer o que é bom aos olhos de Deus, não peque mais. Quem está no erro, se converta. Eu vou falar de coisas ocultas na Bíblia e também fica difícil também a gente notar essas coisas ocultas da Bíblia. Por quê? Porque a gente vê nos textos da Bíblia que foi mal traduzido. E por estar mal traduzido, fica mais difícil da gente notar. Então eu vou selecionar alguns trechos do capítulo e dos versículos. Não vou passar todos os versículos em hebraico. Daqui a pouco a gente vai para a lousa e vou demonstrar. Não vai dar para mim colocar todo o texto em hebraico e sair mostrando detalhadamente, porque o vídeo ficaria muito longo. Mas eu vou fazer ao máximo aqui, vou fazer de uma forma que vocês percebam e acompanhem também pelos textos a minha posição, a hipótese que eu irei levantar. Antes de a gente ir para a Bíblia, eu tenho que me voltar para um livro antigo do século II, escrito por cristãos. Esse livro é o livro de Enoque, capítulo 6, versículo 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e amorosas. Os anjos, filhos do céu. Observem essa denominação, filhos do céu. Ao verem, quer dizer, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Observem que este livro nos passa que anjos coabitaram com as mulheres aqui na terra. Agora vamos para o quadro e vamos analisar os textos em hebraico. Como vocês veem, em Gênesis 6, do versículo 1 ao versículo 4, no começo do texto vai falar sobre os humanos. Ha-Adam, o humano. O humano, ele gerou filhas, Banot. Então, de início na terra era isto. Humano que gerou filhas. Só que vejam a continuação do texto. Olha só, vai ter vai e de novo, vai ireu benei ha Elohim et benot ha Adam ki tovot. Traduzindo, e viram os filhos de Deus. Se no começo está falando dos humanos, por que o texto vai falar filhos de Deus? Vocês lembram o termo lá no livro apócrifo que estava filhos do céu? Então aqui vai ter esta questão, filhos de Deus. Antes, quando eu não tinha o conhecimento de traduzir diretamente de manuscrito antigo do hebraico para o português, eu achava que os filhos de Deus eram os descendentes de Adão. Mas não está aqui os descendentes de Adão. Ele se volta para outra pessoa. Aqui tem uma primeira pessoa, que é o humano, descendente de Adão. No meio do humano também pode estar os descendentes de Caim. Eram diferentes os descendentes de Caim, como eu já falei? Eram. Mas a gente vê que tem um segundo ser, que é esses filhos de Deus. Esses filhos de Deus, eles viram o primeiro ser, que eram as filhas dos humanos,
que eram bonitas. Então eles viram, aí continua que fala que tomaram elas para si. Aí o texto vai continuar, aí quando chega lá no versículo 4, é como ele começasse de novo. Mas começa com o quê? Começa com os Nefilim. Vai começar citando um povo, Nefilim. Nefilim é um termo que está muito parecido, e eu não tenho dúvida que eu tenho que traduzir isso daqui como um povo. E o texto vai falar que nos dias do humano, os Nefilim estavam na terra. Ou seja, tinha um humano como o primeiro ser e aparece os Nefilim, outro ser, outro povo. Aí o texto no mesmo versículo vai falar novamente que esses filhos de Deus, ao verem as filhas dos homens, eles geraram. Geraram para eles o quê? Um terceiro ser, que vai falar outro povo, que é o Giborim. Então vamos notar que Gênesis, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, vai nos passar 3 seres que estavam habitando na terra naquele momento. Um primeiro ser que era o humano, aí veio os filhos de Deus, que eu identifiquei como os Nefilim. O próprio texto vai nos dar esta visão, que Nefilim é esses filhos de Deus, e esses Nefilim, ao se unir com as mulheres, com descendência, ou seja, com sangue humano, com o que é humano, gerou um terceiro povo, um terceiro ser, que é os Giborim. Saindo do quadro branco, vamos lá. Logo a gente tem 3 raças, 3 DNA aqui na Terra nesta época. Temos os Nefilim, temos o Adam, que é o humano, e os dois, Nefilim, coabitando, tendo relação sexual com o humano, vai gerar Giborim. Então vamos reforçar aqui essas teses. Nefilim, essa palavra vem do verbo nafal, que significa cair. Por isso que eu escrevi lá, anjos caídos. Um ser que caiu. Na própria Bíblia vai estar em Judas versículo 6 e vai estar também em 2 Pedro capítulo 2 versículo 4, e também vai estar em outros livros apócrifos falando que realmente anjos tiveram relações com mulheres aqui na Terra. Isso se deu quando? Isso se deu nos dias de Jared. Nos dias de Jared, tempos bem antes do dilúvio, vieram 200 anjos aqui para a Terra. E aí eles viram as mulheres, que bonita, e começaram e escolheram mulheres para eles. E uma coisa bem curiosa é que eles ensinaram o fármaco, a feitiçaria. Esses anjos ensinaram para as pessoas aqui na Terra a feitiçaria. Essa palavra fármaco hoje é usado para farmácia, é uma palavra de origem grega, que foi usada também na Mesopotâmia. Quer dizer, foi usado ali na região do Crescente Fértil, e é uma palavra também usada no grego, que é farmácia, mas significa também feitiçaria. Aí tínhamos na época Adam, que é o humano, a gente já sabe, e veio disso, gerou desta união de anjos com mulheres, gerou os Giborim. Esse significado de Giborim tem alguns significados.
Mas o melhor significado e o significado verdadeiro para Giborim, e a gente pode traduzir como isto, é a palavra violento. Eu coloquei lá no quadro, violento abaixo de Giborim. Por que violento? Porque, segundo aquele livro lá de Enoque e outros livros apócrifos, por que eu estou agora me voltando para livros apócrifos? Porque a Bíblia não fala mais nada a respeito desses anjos e como se deu, esses anjos se deitando com mulheres, no que se deu. A Bíblia não sai relatando estes detalhes, mas tem livros antigos escrito por cristãos antigos, que nos dá detalhe. E o que esses livros nos detalham sobre esses homens, os violentos, os giborim? Então, eles comiam carne humana, gostavam de comer carne humana, gostava que fosse crua e também gostava de sangue. Os livros narram eles como monstros. Eles também guerreavam entre si, eles destruíam tudo e se autodestruíam. Eles comiam também uns aos outros. Então, Giborim é isso. É um DNA que Deus não colocou na Terra. E aí inventaram de colocar um novo DNA e não deu certo. Foi criado, foi um monstro. Aí a gente sabe, tudo que Deus não planta na Terra não dá certo. Não vai continuar, não vai crescer. Então Deus trouxe o dilúvio para os matar. Mas, Diego, e essa história de dilúvio, água, barco? Olha, na minha visão, acontecimentos narrados, bíblico, figurativo. São narrações figurativas. Ao meu ver, o que aconteceu mesmo, o que é um dilúvio, o que é águas matando tudo, essas águas eu traduzo como doença e guerra. Foi guerra e doença que eliminou, que matou todos os giborins e ficou novamente só o que Deus fez, que é o humano. Então a gente viu o plano que era do diabo. Para ele conseguir um primeiro juízo, ele trouxe anjos caídos para corromper o DNA humano. Então assim ele agiu desde o tempo de Jared até o dilúvio. Olha, olhando as datações que tem na Bíblia ali, a gente vai ver que foi mais de 400 anos, com certeza, foi mais de 400 anos. Esses Nephilim tendo relação com mulheres, gerando os giborins, e esses giborins crescendo e tendo relação com outras mulheres de descendentes, tanto giborim como mulheres de descendência humana, e assim foi essa mistura. Eles foram se multiplicando na terra, porque foi um tempo, desde Jared até o dilúvio, foi um bom tempo de eles ficarem numerosos na terra. Então a gente vê como que se deu uma primeira história para o dilúvio. Mas a gente vê também semelhanças para o fim dos tempos, o segundo juízo de Deus. A gente vê narrativas que fala que quase como um segundo dilúvio, não vai ser em água, mas narra em meio a outros acontecimentos, trazendo um segundo fim para os perversos daqui da terra.
Só que na narrativa de fins de tempo, o diabo tem um problema. Que esse segundo juízo, ele tem que trazer de novo seus filhos, né? Trazer à tona seus filhos, que seriam os marcados com a marca da besta. Só que as narrativas bíblicas nos passam que é 7 anos. São só 7 anos com o diabo tendo o poder novamente de corromper a raça humana. Então, se o diabo faz novamente giborins na terra, porque os giborins já foi eliminado com o dilúvio, se ele consegue novamente fazer no fim dos tempos para um segundo juízo, esses giborins, eles não conseguirão mais multiplicar por descendência. Porque, como eu falei, são só 7 anos. Então a gente vê as armas de Satanás, por exemplo, desde a antiguidade se tinha na terra a ciência da fármaco, que, como eu falei, significa feitiçaria e é uma palavra também que significa farmácia. Essa palavra etimologicamente pode significar tanto remédio como veneno. Então a gente percebe que só a ciência conseguiria fazer novos giborins com um DNA diferente do humano. Esses humanos que seriam mudados de DNA e ficariam como giborim num espaço curto de tempo, menos de 7 anos, porque, como eu falei também, é em cima de veneno, como eu já tinha falado em vídeos anteriores. Então, quando se dará os tempos apocalípticos, os tempos do segundo juízo, desse segundo juízo aqui na Terra, a gente percebe que vai se dar quando a ciência for capaz de mudar o DNA do homem e criar novos giborins. Então Satanás, por meio da ciência, da fármaco, faz a marca da besta. A marca da besta é capaz de mudar o DNA humano e fazer esta nova descendência de Satanás, que é os giborins. Então eu falei para vocês o que é giborim. Giborim é violento. Eu também falei para vocês das qualidades da natureza de um giborim. Então, irmãos, quando vocês verem algo ser colocado no humano, e isso muda o DNA humano, e as pessoas com DNA mudado começar a agir como giborim, ou seja, eles começar a matar, começar a comer carne humana, quando os homens começar a buscar a guerra, a confusão, a discórdia, quando vocês verem os homens se destruindo e se autodestruindo, vamos detalhar mais. Irão ver homens como zumbi, comendo carne humana, e aqueles homens que podem andar armado com arma são um perigo, se forem giborim, porque vão ver eles surtando e matando seus próprios colegas. Quando você vê uma criança virar um giborim, essa criança vai ser um perigo. Olha, é DNA diferente, é outro ser. Criaram outro ser. É outra natureza. Age diferente. Então vai ver também pais de família surtando. Vai ver pessoas andando no trânsito como loucos, provocando muitos acidentes. Ou seja, é comportamento de giborim. O que é giborim? Giborim é violento. Violento é comportamento de giborim. Vão caminhar na violência, vão viver na violência.
Isso é giborim. Mas aí é como na primeira vez. O que Deus não plantou, o que não é natural desta terra, o que Deus não colocou nesta terra é eliminado. Vem o dilúvio. Vocês vão começar a ver as águas subindo devagarzinho, porque os giborins vão morrendo devagarzinho. Por quê? Porque eles não são natural daqui, eles não vão suportar os vírus e as bactérias, não é natural daqui. Os vírus, as bactérias, as coisas desse mundo vão tratar de eliminar novamente os giborins. Então é uma água figurada. Então, além da natureza tratar de eliminar o que não é da natureza, também tem a questão deles serem violentos e eles se autodestruírem por guerra, por confusão, por conflito. Então, esse novo DNA não suporta a natureza da Terra. Eles vão começar a adquirir todo tipo de doença. São novos seres que Deus não formou. São seres que foi formado pelo humano, pela fármaco, a feitiçaria. Agora eu vou indagar o seguinte, e a culpa de tudo isto, desse mal que é trazido novamente ao mundo, que é os giborins? Então vai ter uma grande culpa, porque vai trazer um mal para o mundo e também esse mal vai eliminar aqueles que cederam, o que é ruim. Ou seja, alguém inventou a morte de um povo. Então, alguém trouxe a morte para muitos. Então, essa nova ciência voltada para o fármaco, que essas pessoas ligadas ao fármaco, se achando deuses, criaram uma nova raça, um novo DNA, que caminha para a morte. Então, esses criadores do novo DNA têm que ser punidos. Isso já foi falado por muita pessoa e eu, em meio a uma experiência ruim de toda esta narrativa que eu citei sobre um novo povo, os giborins, com DNA diferente, eu vou falar o que muitos já falou, que não pode colocar novos DNA na Terra, pois é perigoso para a extinção da raça humana. Um novo DNA na Terra pode extinguir a raça humana. Então a minha mensagem é essa, meus irmãos. Fiquem com Deus.